Vamos considerar agora o caso em que eu quero construir o gráfico de lambda f de x. Cada vez lambda aqui, um número real positivo. Aqui vamos considerar esse exemplo novamente, exemplo bem simples. F de x é a função cujo gráfico tem esse aspecto. Fixar ideias, mais uma vez, vamos considerar lambda igual a 2. Quero construir o gráfico de lambda f de x, neste caso, 2f de x. Aqui, mesma ideia, auxilia nossa forma de pensar essa questão, pensar 2f de x como sendo uma nova função. Então, quero construir o gráfico de g de x, que é 2 vezes f de x, conhecendo o gráfico da f. Então, aqui, o processo é direto. Se você pegar um x igual a p, eu quero calcular a imagem desse valor e marcar o ponto P, G de P, no gráfico da G. Ora, quem é o G associado ao P? G de P, por definição, é 2 vezes F de P. Então, eu venho aqui no gráfico da F e acho este ponto, este valor aqui é o F de P. Essa é a distância. O G de P é 2 vezes este valor, então seria algo que estaria aqui. 2 vezes isso. Então, este ponto, no gráfico da G de x, que é 2 vezes f de x, ele vai nesse ponto. Este ponto aqui, que seria x igual a 0, para esse exemplo particular, ele tem, no gráfico da G, que é o que a gente quer construir, a imagem é 2 vezes a imagem dele. Só que f de 0 aqui é 0. Então, este valor também vai ser 0. Ou seja, este ponto aqui, a ordenada é 0. Então, ele permanece onde está. Então, esse ponto pertence ao gráfico da G. Você faz a mesma coisa para os outros pontos. Aqui fica bem claro o processo. Você tem lambda igual a 2, a ordenada deste ponto, ou seja, a imagem da f, aqui você duplica. Você mantém as abscissas dos pontos nesse caso. Você só altera a ordenada. Então, o gráfico, neste caso de 2f de x, teria este aspecto. Aqui é fácil de ver também o que seria o caso de você pegar lambda f de x, na situação em que lambda é meio. Aqui, neste caso, se eu quero construir esse gráfico, para esse x igual a p, esta função que eu quero construir, vamos chamá-la de h de x, só para fixar ideias, 1 meio de f de x. Então, esta função h, quando x é p, a imagem que ela assume é metade do valor que o f assume. Então, este valor aqui, que seria a ordenada do ponto, deste ponto pela f, que seria essa altura, no h de p vai associar metade, ou seja, metade dessa altura. Então, teríamos um ponto no gráfico da h que estaria aqui. Então, para x igual a p, o h de p é metade dessa distância. Então, este ponto aqui estaria no gráfico de 1 meio de f de x. Analogamente, esse ponto, no gráfico da f, ele tem ordenada 0. Então, h de 0 seria 1 meio de 0, que seria 0. Ou seja, no gráfico da h, este ponto permanece onde está. Este ponto aqui, ele vai, no gráfico da h, reduzir sua ordenada por 2. Então, você teria mais ou menos
um aspecto parecido com isso aqui. Isso aqui me daria o gráfico de 1/2 de f de x. Então, a regra que a gente está vendo aqui, nesse caso, dado o gráfico da f, construir o gráfico de lambda f, ela é a seguinte. Para construir o gráfico de lambda f, você considera os pontos do gráfico da f de x. E mantém as abscissas dos pontos. Então, manter as abscissas dos pontos, você vai pensar em fazer um movimento na vertical aqui. Então, se o fator é lambda, no gráfico de lambda f de x, cada ponto do gráfico da f ele vai corresponder a um ponto onde a ordenada dele aparece multiplicada pelo fator lambda. Então, se lambda é 2, essa ordenada, no gráfico de lambda f de x, no caso 2f de x, ela duplica. Então, esse ponto vem para cá. Essa distância, sendo 2 vezes essa. Este ponto, no gráfico de lambda f de x, sendo lambda igual a 2, ele duplica. Então, essa distância duplicada, esse ponto vem para cá. Se lambda é meio, esta distância vai dividir pela metade. Esse ponto vem para cá. Este vem para cá. E este permanece onde está, porque a ordenada dele é 0. Então, multiplicar por 2 ou dividir por 2, esse ponto ele não muda. Então, no caso lambda genérico, você faz o mesmo procedimento. Muda as ordenadas de cada ponto do gráfico da f pelo fator multiplicativo lambda. Se fosse lambda igual a 3, esse ponto estaria mudado a sua ordenada 3 vezes, um fator multiplicativo de 3. Então, essa distância seria mais ou menos, ele viria para cá, etc.